Pega a tua Bíblia aí. Vamos em Lucas 4. Lucas 4, deixa a tua Bíblia aberta em Lucas 4. Nós vamos debruçar sobre esse texto. A gente vai ler alguns versículos, mas deixa aberto aí. Os outros que eu vou ler, você acompanha na tela. Deixa aberto em Lucas 4, para você não perder. Queria te contar uma história antes da gente começar. Diz que tem uma fábula, uma historinha, que estava tendo um treinamento de demônios. 3 demônios. Eles estavam treinando para vir para a terra perturbar o povo, sabe? E aí eles estavam treinando tentações. Como tentar os homens. E aí eles chegaram para o líder lá. E aí falaram assim, olha, o primeiro foi perguntado, como é que você vai tentar os homens? E aí ele disse assim, eu vou falar para eles que não existe Deus. E aí o Satanás falou para eles, não, desiste disso. Você vai até convencer alguns, mas eles sabem que Deus existe. Até os que duvidam, fala, ai meu Deus. Aí o segundo, o que você vai fazer? Aí ele falou assim, eu vou dizer para eles que não existe inferno. E aí aí o líder lá falou assim, desiste, rapaz. Desiste que você não vai enganar ninguém. Porque eles acreditam que existe inferno. Tem uns que até falam que já está vivendo nele. Vai não. Aí o terceiro, o líder virou para ele e falou assim, e aí, o que você vai fazer? O que você vai falar? Ele falou assim, olha, eu vou falar para eles que ainda tem tempo. Não tenha pressa. Aí Satanás falou, vai lá e pode falar para eles que você vai enganar a maioria. Você vai enganar muita gente. Diz que a pior palavra que o homem aprendeu é amanhã. Porque a ideia de que tem muito tempo é o que nos torna imprudente. A ideia de que Jesus vai levar muito tempo para voltar é a ideia que nos faz viver a vida de qualquer jeito. O mundo não é que o mundo não crê que Jesus não vai voltar. Tem muitos sinais, até aqueles que mais duvidam têm um pouquinho desse conhecimento, dessa curiosidade. Até os que dizem não crer em Deus olham os acontecimentos e falam assim, será, rapaz? Será que Jesus vai voltar mesmo? Será que esses crentes doidos estão certos? A pior mentira que Satanás pode contar para alguém e que faz a pessoa cair nas tentações é de que ainda tem muito tempo. E aí você vai pregar para alguém que vai falar assim, não, quando eu estiver bem velhinho, bem pertinho dos meus últimos dias, eu me converto ao Senhor. Não, quando eu já tiver feito tudo que eu quero fazer, eu me converto ao Senhor. Só que a verdade, olha para o teu irmão e fala assim, não há tempo. Não, fala aí, não há tempo. Me ajuda aí. Sabe por quê? Porque o tempo a gente não controla. O tempo final pode ser hoje para alguns. Pode falar, Deus me livre. Fala aí, Deus me livre. Isso, repreende essa palavra em nome de Jesus, amém. Deus me livre. Mas a verdade é que o tempo pode chegar para todo mundo. Pode ser agora. Já pensou? Nós estamos aqui reunidos e Jesus volta agora. Para alguns Jesus pode voltar aqui quando a gente sai da igreja. Porque o tempo a gente não controla. Pensando nisso, eu queria falar com você sobre corpo, alma e espírito. Resistindo às tentações. Se você quiser anotar, essa palavra Deus me deu já faz um tempo. Pouco tempo, não muito tempo. E eu queria compartilhar ela com você nessa manhã como uma receita, como uma vacina. Queria compartilhar ela com você como uma vacina de conhecimento que gera anticorpos para você vencer as tentações. Amém? É bem verdade que eu queria ter mais tempo para poder falar debruçar mais sobre o assunto, gastar um pouco mais o assunto. Eu queria ter esse tempo a mais.
Talvez eu transforme essa palavra aqui numa série de mensagens. Mas nessa manhã eu creio que vai ser suficiente, vai ser uma vacina precisa para você, para gerar anticorpos em você. E é o necessário para você romper. Com toda certeza você já viveu momentos do agora vai. Quem sabe o que é o momento do agora vai? O momento do agora vai é o seguinte: você se posicionou em Deus, você tomou a atitude de se posicionar, de se firmar, de fazer algo, e aí você fala assim, agora vai. Aí as coisas começam a dar certo, começa tudo a se encaixar, e você fala assim, oh, agora vai, oh, aleluia. Chega num domingo que tem 47 pessoas na igreja, e você olha e fala assim, oh, agora vai. Agora vai, aleluia. E de repente, tudo que parecia que estava dando certo, todo o cenário bonito que estava dando certo, que tudo indicava que ia prosperar, tudo indicava que a tua vida ia seguir agora numa crescente, de repente, você entra num deserto, até as coisas que estavam certas antes, começam a dar errado, começam a falhar, você olha e fala assim, nosso Deus amado, o que está acontecendo? Eu achei que agora era o momento, agora ia ficar bom, mas o que aconteceu? Você sabe o que eu estou falando? Talvez você está vivendo isso, ou talvez você já viveu. Você sabe o que eu estou falando? De repente chega a notícia, de repente perde o trabalho, de repente as contas aumentam, de repente aquilo que fazia sentido não faz mais. De repente. E aí você começa a entrar em parafuso, né? Mas se enlouquecer. Estou pregando no lugar certo nessa manhã? Vou aumentar um pouquinho o fundo para ver se a gente abafa um pouquinho a bateria ali, que senão a gente vai ficando empolgado. Começa até a cantar um rock aqui. A verdade é que esse momento é um momento crucial na vida de todo ser humano. Acontece com todo mundo, não é exclusividade sua. Não é só para você. Esse momento é um momento crucial, é a chave que tem que virar para que as coisas deem certo de verdade. Esse é o momento da virada na vida de alguém. Isso se chama provação. Até no mercado financeiro, quando o gráfico vai dar uma subida, quando os preços vão subir, geralmente ele dá uma sombra para baixo. Ele vem dando uma sombra para baixo, uma sombra para baixo nos gráficos, e de repente ele sobe. Esse momento é um momento crucial, em que nós precisamos decidir se permanecemos ou se cedemos, se nós seguimos ou se nós desistimos. Olha para o teu irmão, fala para ele assim, o que você vai fazer? Seguir ou desistir? Amém, alô? É bem verdade que esses momentos eles tendem a ser difíceis. O sentimento é de querer parar, porque as situações elas vão acontecendo, as provações elas começam a acumular uma em cima da outra, as contas, né? As contas são terríveis. E aí pouco a pouco a gente começa a desanimar, pouco a pouco a gente começa a querer desistir, pouco a pouco a gente começa a ceder, pouco a pouco o processo nos vence. Mas eu gostaria de, à luz da palavra, compartilhar com você que é possível vencer tentações, é possível vencer as provações. Olha para o teu irmão mais uma vez, como um profeta você vai falar, diga assim, é possível vencer tentações, é possível vencer provações. À luz da palavra eu queria compartilhar com você a história do próprio Jesus, ensinando a nós como vencer tentações. Então lá em Lucas 4, versículo 1 diz assim, e Jesus, cheio do Espírito Santo, eu estou na versão ARC, Almeida Revista Corrigida, se puder botar a mesma fica legal, se não está tudo bem. Diz assim, ó, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. Fecha os teus olhos. Pai Santo, nós clamamos ao Senhor, fala conosco nessa manhã. Nós cremos que o Senhor está nesse lugar, percebemos a tua presença,
E eu te peço, ministra aos nossos corações a tua verdade, a tua palavra que liberta. Vem nesse lugar, Senhor, todo e qualquer espírito maligno. Eu te dou uma ordem agora, na autoridade do nome de Jesus. Pega todo o teu lixo e saia em nome de Jesus. Porque aqui só é bem-vindo o Espírito Santo de Deus. Porque aqui só tem um trono para um rei, que é o Jesus, o Rei dos Reis. Nós te adoramos, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Nesse texto aqui nós vemos Jesus sendo levado por quem? Diga, pelo Espírito. Não, fala aí, pelo Espírito. Aqui nós vemos Jesus sendo levado pelo próprio Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E eu gosto porque o contexto da história é algo lindo. Antes disso aqui, Jesus ele foi batizado. É o batismo de Jesus. Algo glorioso acontece. Jesus é batizado por João. E aí a Trindade se manifesta. Biblicamente a Trindade está manifestada. Jesus, o Filho, está ali. O Espírito Santo desce do céu em forma de pomba. O Pai brada do céu e diz assim: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Que momento glorioso! A afirmação de ministério, o início do ministério de Jesus. Algo glorioso ministerialmente está acontecendo. É engraçado dizer, mas Jesus posicionado. Tudo vai dar certo, agora vai. É o momento do agora vai. Agora vai. E aí o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, pega Jesus daquele momento glorioso e ao invés de levá-lo em glória para pregar para multidões, para prosperar, para viver coisas grandiosas, para andar sobre as águas, para acalmar a tempestade, ao invés de o Espírito Santo levar Jesus para viver essa crescente na vida gloriosa, o Espírito Santo leva ele para onde? Para o deserto. Diga, deserto. Deserto é escola. Deserto é aprendizado. Deserto é escola. Na Bíblia, Deus precisava levar Israel do Egito a Canaã. Só que Israel vinha de muitos anos escravo e tinha uma mentalidade escrava. Então Deus precisava tratar com Israel e trocar, ensinar Israel a perder a mentalidade escrava. Para onde Deus leva Israel? Deserto. Fala, deserto. Porque eles precisavam mudar a mentalidade. E demorou, hein? O povo era ruim de cabeça, hein? 40 anos. Deserto é escola. E aí Deus leva, o Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ser tentado. E a palavra tentado vem do grego piradizo. Ó, que palavra bonita. Que quer dizer teste, exame, prova. Então Deus leva Jesus para a prova, para ser testado. Então sabe o momento que você não consegue entender? Que você se posicionou, que algo glorioso aconteceu, aquela palavra profética foi liberada, e que você falou assim: nossa, saiu do culto falando glória a Deus, agora vai, eita, aleluia, vou viver o meu ministério, agora o gráfico está subindo, glória a Deus, e aí de repente começa a descer. Esse momento se chama teste, prova. Você está sendo provado, testado. Nós precisamos entender processos, que para viver grandes coisas em Deus, nós primeiro precisamos ser provados e aprovados. E Jesus ele nos mostra lindamente como vencer tentações. E para vencer tentações, nós precisamos primeiro saber como somos tentados, em que áreas que nós somos provados. Diga comigo, nós somos tentados no corpo. Diga corpo. Não, fala forte. Corpo, alma e espírito. Na teologia a gente vai falar que isso é a tricotomia. Nossas três essências, nós somos formados por corpo, alma e espírito. Tudo que nos forma, corpo, alma e espírito. O primeiro nível de tentação é o corpo. Lá em Lucas 4, versículo 3, diz assim: e disse-lhe o diabo, Jesus sendo tentado, e disse-lhe o diabo:
se tu és o Filho de Deus, dize a essa pedra que se transforme em pão. Nesse texto nós vamos ver Jesus faminto, mas não é sobre fome que Satanás está falando. Nesse texto nós vemos o primeiro nível de uma provação, de uma tentação humana. Satanás, ele nos tenta na carne. Satanás, ele vai nos tentar no corpo. Satanás, ele usa as nossas necessidades imediatas para nos tentar. No caso de Jesus era o pão, porque ele tinha fome. Satanás, ele nunca vai tentar o nosso corpo, a nossa carne, quando nós estamos fortes. Nunca vai te tentar quando você está bem, com a barriga cheia. Só é tentado com pão quem está com fome. Não é verdade? Imagina você acordar de manhã. Minha mãe está fazendo pão lá em casa, mata a gente de gordura agora, de engordar. Você acorda de manhã, está aquela máquina de pão maravilhosa, que acabou de fazer o pão, ele está quentinho, aquele cheiro de pão maravilhoso pela casa, e você está com fome, de jejum. E aí você está com fome, passa do lado da máquina e fala, meu Deus, só é tentado pelo pão quem está com fome. Diz que quem rejeita a comida é quem está de barriga cheia. Satanás, ele só tenta a nossa carne na nossa necessidade. Casamentos acabam, não existe uma justificativa, mas o casamento acaba. O homem ou a mulher, ele vai buscar outro parceiro fora do casamento quando a relação sexual dentro do próprio casamento é escassa. Você sabia disso? Porque existe necessidades. Não é uma justificativa, continua sendo errado, mas é uma razão. No Brasil lá vai dizer que ladrão não é ladrão, é vítima da sociedade, porque não tem condições de ter as coisas, então ele pode roubar. Não é assim que se fala hoje? Necessidade. Diz que a necessidade faz o ladrão, ou a oportunidade. Satanás, ele sempre vai tentar naquilo que nós estamos fracos momentaneamente. Satanás, quando ele testa o nosso corpo, quando ele testa a nossa carne, ele testa quando nós estamos fracos. Sabe, você recebeu aquela palavra profética, você começou a se posicionar, e eu quero falar com muito amor para você nessa manhã. Você começou a se posicionar, sabe o que acontece? As contas começam a chegar, as dívidas começam a aparecer, tudo começa a descontrolar e você fica desesperado, e Satanás, ele fala assim, você não é filho de Deus, então faz o pão. Aí começa a aparecer as horas extras que te impedem de estar na célula, aquele trabalho noturno que te impede de estar no culto de quinta-feira, aquele cansaço extremo que não te deixa chegar no domingo, aquele trabalho no domingo que não te deixa vir. Isso é o pão do capeta, porque é feito com as nossas forças, é feito com a nossa habilidade, é feito por nós, é da terra que nós tiramos, ele não vem do céu. É a gente pegar as pedras ali e tentar fazer pão. Estou pregando no lugar certo nessa manhã? Satanás, ele nos testa dessa forma, quando na verdade o pão vem do céu. Porque a resposta de Jesus, ela é bíblica. Jesus, ele dá uma resposta bíblica, ele não dá uma resposta da mente. Jesus, ele fala sobre Deuteronômio 8:3. Lucas 4:4, Jesus respondeu dizendo, escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ao invés de Jesus ceder às tentações e falar assim, é mesmo, eu sou filho de Deus, eu sou poderoso, eu posso fazer pão. Não. Jesus, ele cita Deuteronômio 8:3, que diz assim, e te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca de Deus, o homem viverá. Sabe o que Jesus está falando? Jesus está falando assim, olha, eu conheço o meu pai, porque o povo lá, quando estava no deserto, quando o povo começou a murmurar, a dizer, vai deixar a gente morrer de fome, o povo não fez pão da areia do deserto, Deus mandou o pão do céu para alimentar.
Sabe qual é o problema? A gente começa a querer cavar buraco e querer achar pão. Tem um ditado, agora eu não lembro, mas eu acho que é o pão bolorento do diabo, algo assim. Se alguém lembrar, depois me fala. Tem gente que prefere comer o pão bolorento. Tem um ditado assim, não lembro agora. Sumiu da minha cabeça. Estava aqui, estava preparado para falar. Mas o pão de Satanás é o pão bolorento. É aquele pão que não alimenta. É aquele pão que faz mal. É o pão que parece que sacia a fome no momento, mas nunca sobra. Nunca é suficiente. Sempre falta. É o trabalhar e parece que o saco está furado. É o ajuntar e parece que o vento nunca para, está sempre espalhando. Esse é o pão de Satanás. Jesus vence a tentação na carne. Fala assim: Jesus vence a tentação na carne. Você sabe como que Jesus vence? Jesus vence com convicção do propósito. Jesus fala para Satanás assim: eu só vivo daquilo que sai da boca de Deus. Não é o pão que me alimenta. Não é o pão que me alimenta. A hora que ele quiser me alimentar, ele dá uma ordem, o pão aparece. É isso que Jesus fala, se chama convicção de propósito. O povo no deserto começa a murmurar e querer voltar a ser escravo. O povo no deserto começa a olhar para Moisés e brigar e falar assim: Deus nos trouxe aqui para morrer, agora eu prefiro voltar a ser escravo. Eu prefiro comer alguma coisa, mas ser escravo. Enquanto Deus está falando assim: fique em paz, eu vou alimentar. O lugar que eu vou te levar mana leite e mel. Calma. Não dá ouvido a essa história de Satanás. Você pode mais uma vez me ajudar a olhar para o teu irmão, falar uma frase poderosa. É poderosa, então você vai falar com convicção. Você vai falar assim, ó: não venda. Mais forte, fala assim: não venda o seu propósito por um pouco de pão. Tem gente vendendo propósito por pão. Nós não vivemos pelo pão terreno, a gente vive pelo pão que desce do céu. Amém? A palavra vai dizer que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Nós vivemos alimentados pelo pão vivo que desceu do céu. A hora que Jesus quiser, Ele nos alimenta. É o teste, é a prova. Continua seguindo, continua fazendo. Jesus, Ele provê na hora certa. No dia certo, Deus manda o maná. E o maná era tão maravilhoso que a ordem de Deus era a seguinte: não precisa guardar para amanhã. Não guarda. Amanhã vai vir de novo. O maná de Deus é certeza. O maná de Deus é certo todo dia. Não arruma pão de Satanás, não. O segundo nível de tentação é a tentação na alma. Lucas 4, versículo 5 ao 7. E o diabo, levando-o a um monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E eu gosto de ver aqui, que eu acho interessante, que Jesus em nenhum momento discute com Satanás. Jesus em nenhum momento discute o poder de Satanás, se ele realmente tinha esse poder ou não. Jesus não faz isso. Nesse nível de tentação, Satanás, ele oferece tudo o que você sempre quis. Esse nível de tentação, ele mexe com as emoções, ele mexe com os desejos, ele mexe com a alma, ele mexe com os sonhos, ele mexe com a sua vontade de ser e de ter, ele mexe com a sua visão de mundo. É isso que Satanás mexe. Quando mexe com a alma, quando ele tenta a nossa alma, ele nos apresenta as opções, ele nos apresenta as possibilidades. Tudo por um precinho, ó, pequenininho. Só falta ele dizer, ó, o time de lá, a concorrência, fala que é para você entregar a tua vida. A concorrência fala que você tem que deixar Deus governar. Não, fica tranquilo. Comigo, ó, comigo, camarada, o preço é baixinho. É só me adorar. É só me adorar. Diz que quando a oferta é muito, o santo desconfia, né?
Cuidado com a oferta de Satanás. Cuidado com as propostas de Satanás. Não existe atalhos. Existe um caminho. Esse caminho se chama Jesus. Amém? Não existe atalhos. Tem gente que quer encontrar os atalhos. E é nesses atalhos que nós vendemos o trono do nosso coração. A proposta de Satanás, ela sempre parece inofensiva. Sempre. É sempre algo bobo. Vai dar nada. Acontece nada não. Todo mundo faz. Não é assim? Todo mundo está fazendo. Todo mundo faz. Por que você não faz também? Só você se é bobo? Todo mundo é esperto, só você que é o bobo. Eu prefiro ser bobo. Fala aí, fala aí. Eu prefiro ser bobo. Fala, pode falar, fala. Eu prefiro ser bobo. E ir para o céu, ué. Do que ser esperto e perder o trono do meu coração para ele. Qual que é o teu sonho? Satanás conhece ele também. Qual que são os teus objetivos? Satanás conhece ele também. E é isso que ele te oferece. Os reinos da terra, eles são prometidos a Jesus. Na palavra, Apocalipse está lá. Ele é o rei dos reis, aquele que vai vir reinar sobre todos. Está prometido a Jesus. Satanás sabe. E ele é tão audacioso que ele chega para Jesus, o dono de tudo, o rei dos reis, e fala assim: se você quiser, eu te dou o governo de tudo. Te dou um atalho. Ao invés de você precisar morrer por esse povo aí, sofrer. Não, faz isso não. Demorar esse tempo todo, não faz esse negócio não. É fácil. Só me adora. É um atalho para aquilo que você já vai viver. É um atalho para aquilo que Deus já vai te entregar. É um atalho para aquilo que Deus já vai te fazer ser. Não cai no atalho de Satanás. A palavra adorar, já que eu falei da outra que é a palavra grega, eu vou falar essa também. A palavra adorar é do grego proskinel. Proskinel, de prostrar, de prostração. Essa palavra, essa expressão, me adore, proskinel, é um ato feito diante de alguém superior, de alguém que está assentado no trono, de alguém que comanda, de um príncipe, de um monarca. Um ato feito diante daquele que manda em você. E é isso que Satanás oferece a Jesus. Satanás fala assim: ó, se você deixar eu mandar em você, eu te dou tudo. E é isso que Satanás fala para nós. Só que ele fala com palavras bonitas. Ele oferece reinos, ele oferece sonhos, desejos. E sabe como é que Jesus vence a tentação na alma? Jesus vence esse nível de tentação afirmando o senhorio de Deus. Lucas 4, versículo 8 diz assim: e Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirá. Jesus manda logo um: cai fora, capeta. Sai daqui, sai fora. Leva a tua conversa torta para lá. Tu acha que eu sou bobo? Já te conheço. Sai daqui. Sei que tem um negócio por trás. Já tem um rei sentado no meu trono. Amém? Você pode afirmar isso, você pode falar assim: já tem um rei sentado no trono. Já tem um rei sentado no trono. Para que eu vou colocar outro? É assim que vence a tentação da alma, com a firmeza de que nós servimos ao único rei, com a firmeza que nós servimos ao único que é digno da nossa adoração, com a certeza de que nós servimos ao único que é digno de nós nos prostrarmos e dizer assim: o Senhor governa sobre a minha vida. É assim que se vence a tentação da alma. Quando os atalhos aparecerem, quando o fácil aparecer para você, as propostas fáceis, você fala assim: não, tem coisa errada aqui. Tem coisa, cadê a câmera? É a pegadinha do malandro. Yeah. Olha para o objetivo, olha para o propósito, afirma o senhorio de Deus na tua vida. Amém? Você pode dizer glória a Deus?
Jesus cita Deuteronômio 6,13. O Senhor teu Deus temerá, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurará. E é mais interessante ainda saber que Jesus está usando o mesmo contexto de palavra para rebater Satanás. Satanás ele vai soprando textos para Jesus. Ele vai falando textos da Bíblia solto. Ele vai usando textos sem contexto. Ele vai usando a teologia da internet. Textos sem contexto. E ele vai jogando isso para Jesus. E Jesus vai rebatendo teologicamente dentro da palavra, usando o mesmo contexto. O mesmo contexto histórico, cultural. Jesus está usando a mesma coisa. Ele começa falando sobre o povo lá de Israel saindo do Egito. Ele continua falando do povo saindo do Egito. Porque esse texto que Jesus cita, o povo havia recebido os mandamentos. E aí Deus fala para o povo, fala assim: se vocês guardarem os mandamentos, aleluia, se vocês guardarem os mandamentos no teu coração, vocês vão viver grandes bênçãos, vocês vão conquistar grandes coisas. É isso que está vindo antes do versículo Deuteronômio 6,13, é isso que está escrito antes. Deus está falando assim: se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês servirem a mim somente, vocês viverão grandes coisas, vocês prosperarão, vocês vão colher aquilo que não plantaram, vocês vão desfrutar de poços que não cavaram. E aí Jesus vai dar o corte tramontina em Satanás, porque ele fala: o Senhor teu Deus temerá, e a Ele servirá, e pelo seu nome jurará. Então você quer vencer as tentações da alma, afirma o senhorio do único que é suficientemente poderoso para te dar verdadeiramente as bênçãos. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Olha para o teu irmão mais uma vez e fala assim: quem adora o verdadeiro rei recebe as verdadeiras bênçãos. É só do verdadeiro rei que vem a verdadeira bênção. O diabo sempre oferece as coisas passageiras. Deus sempre oferece as coisas eternas. Amém? Satanás sempre oferece a passageira. Deus oferece as coisas eternas. Terceiro nível de tentação que eu quero deixar para você, para a gente caminhar já para o final e cear junto. Terceiro nível de tentação: Satanás tenta o nosso espírito. Nós somos testados espiritualmente, nós somos testados no espírito. Lucas 4, versículo 9 diz assim: levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Esse nível de tentação ele é muito forte, porque ele mexe com a fé. Esse nível de tentação ele não é fácil, porque ele mexe com o que cremos. E a fé, se não fundamentada, a fé, se ela não estiver bem estabelecida, nós somos levados com o vento. Ela não é uma fé firme, ela é uma fé duvidosa. Tiago vai dizer no capítulo 1, versículo 6, que o homem que duvida é semelhante à onda do mar, impelida pelo vento, levada de um lado para o outro. Tiago está dizendo assim, ó, o homem que tem a fé fraca, o homem que ainda duvida, é semelhante à onda do mar. Já foi na praia? Semelhante à onda do mar, impelida pelo vento, lançada de um lado para o outro, de um lado para o outro. Esse é o homem com a fé fraca, o crente bully, de pouca fé. Vou deixar você pensar para você rir. Essa tem que esperar uns segundos para a gente dar aquele sorriso. Crente de pouca fé. Satanás ele joga no campo das sugestões. Qual que é a especialidade de Satanás quando ele vai testar, tentar você, quando ele vai querer fazer você parar? Satanás ele joga no campo das sugestões. Satanás é inteligente. E talvez você está falando assim: nossa, o pastor hoje está pregando e falando Satanás toda hora. Porque a gente precisa falar dele, é o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma. Você quer vencer tentações, conheça o seu inimigo. Você quer vencer uma batalha, conheça o modo operante do seu inimigo.
ele é inteligente, ele trabalha em nós no campo da sugestão. Ele não afirma nada, ele não determina nada, ele sugere. Sabe aquele pensamento duvidoso, aquela sugestão do inimigo vem assim, ó, será? Será que é isso mesmo? Eva, lá no jardim do Éden, com a serpente, o que a serpente fala para Eva? Você lembra? Você lembra não? A serpente fala para Eva assim: foi isso mesmo que Deus falou? Para não comer nenhum fruto do jardim? É isso que Satanás fala para Eva. Satanás olha para Eva e fala assim: ué, foi isso mesmo que Deus falou? Para não comer nenhum fruto do jardim? E aí eu te pergunto, foi isso que Deus falou? Diga não, fala não. Não foi não. Deus falou assim: você pode comer o que você quiser, você pode desfrutar do que você quiser desse jardim, menos, porém, todavia, entretanto, tem um negócio ali que você não toca, senão vai dar ruim. Mas o resto faz o que você quiser, só não vai lá. E aí Satanás usa a sugestão. O capeta é assim, ele olha e fala assim: será? Foi isso que Deus falou? Para não comer nada? Eva, eu pensei que você fosse inteligente. Satanás, ele atua no campo da sugestão. Ele lança palavras, fomenta versículos bíblicos. Olha, ele usa com Jesus a palavra de Deus vai dizer que Jesus é a palavra. Cada letra do que está escrito aqui é o próprio Cristo. Jesus é a palavra de Deus. E aí Satanás, ele usa para a palavra distorcida, colocada fora do contexto. Ele usa o texto de Salmos 91. Ele fala vem lá dizendo que 1000 cairão até lá, 10.000 à direita, né? E aí ele vai falando ele usa o texto fora do contexto. Fala assim: é bem verdade que se você se lançar daqui, dará ordem aos teus anjos para que você não tropece. Você não conhece a palavra, Jesus? Eu pensei que você sabia. Lança aí. Por que você não faz? Vai lá. Sabe quando você está firme na fé? Quando você sai do culto com uma palavra profética. Você veio aqui, o pastor pregou, aí liberou uma palavra sobre a tua vida. E aí você sai daqui, agora vai, Jesus, agora vai, meu Deus, você sai daqui falando em língua, ei, rabacantoriarás, eita! Aí chega lá no carro, quando liga o carro, vem o pensamento: será mesmo que o pastor é um homem de Deus para falar aquilo para você? Será mesmo? Será que ele não interpretou a Bíblia do jeito que ele queria? Será? Aí você liga a internet, vai para o YouTube, acha um pastor qualquer. Glória a Deus, a internet é uma ferramenta linda, tem muitas pregações lindas, as nossas pregações estão lá. Mas se você não tomar cuidado, você vai escutar algumas pregações que é só Jesus na causa. Aí você vai lá, vai passando dos pastores da internet, vai passando, daqui a pouco você escuta uma palavra que contradiz tudo o que você ouviu na igreja. Você saiu daqui crendo que Jesus é glorioso, que vai fazer algo grandioso na tua vida, e você chega lá e fala assim: não, isso é balela. Será mesmo? Olha para o teu irmão, por favor. Agora você vai apontar o dedo para ele assim, dedo de profeta, vai assim: cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado. Porque Satanás, ele usa a palavra para confundir a nossa mente. Ele usa a palavra para confundir a nossa fé. Ele usa a palavra para roubar o nosso espírito. Ele usa a palavra para nos afastar de Deus. A título de curiosidade somente. Título de curiosidade. Gênesis 3:1 é o versículo que eu falei para você que a serpente fala com Eva. E a palavra serpente, ela vem do hebraico nahash. E o significado da palavra nahash, serpente, é sussurrar um feitiço.
O modus operandi de Satanás é o mesmo desde a criação do mundo. Ele sussurra feitiços, ele sussurra palavras, ele sussurra palavras malignas, ele sussurra pensamentos, ele sussurra sugestões, ele sussurra ideias. É assim que Satanás opera. Dentro da tua casa, está tudo feliz, está tudo bem, o casamento está maravilhoso, o dia está lindo, está lindo. E aí, a esposa vai lá no quarto e vê aquela toalha em cima da mesa, da cama. E aí ela poderia muito bem pegar a toalha, pendurar lá onde tem que pendurar, virar para o marido e falar assim: meu amor, lindo do meu coração, você não poderia pegar essa toalha e colocar no lugar certo, por favor? Poderia. Só que aí Satanás, ele vai lá e começa a sussurrar os feitiços. E aí começa aqueles pensamentos: miserável, eu já cansei de falar. Não é seu esse pensamento. Esse pensamento é um Satanás que está falando, está dizendo assim: eu já cansei, já falei 1000 vezes, não é possível que esse ser se diz ser pensante. Para não chamar de burro, ele chama burro com elegância. Não é possível que esse ser lindo demais tem uma cabeça desse tamanho que não serve para nada. E aí o ódio vai entrando no coração, o ódio vai entrando no coração, e aquilo que era para ser um simples: você pode pegar essa toalha e pendurar no lugar certo, por favor? Vira um: miséria, pega isso aqui e pendura no lugar certo, porque eu já não aguento mais, senão eu vou pegar minhas coisas e vou embora. É assim que Satanás age. Está lá no carro, dirigindo, aleluia, glória a Deus. Teu carro testa a gente, direção testa muito nessa área. Aí você está lá dirigindo, e aí vem aquele cara acelerado, sabe? Aquele que está com pressa. Eu gosto de falar que quem está com pressa sai mais cedo, lembra? Toda hora eu falo: está com pressa, sai mais cedo. E aí vem o que está com pressa e não saiu mais cedo, saiu atrasado. E aí ele vem atrás de tu, e ele tenta te cortar pela esquerda, ele tenta te cortar pela direita. E ele vai, ele entra na tua frente, te corta, se achando o Brian, se achando o Toretto, ele se acha o motorista. Triplo X, meu pai é da época mais antiga, o Triplo X, ele se acha o Triplo X, pai. Um filme mais dos anos 90. E aí, você está lá dentro do carro, e o Satanás, ele sugere, ele joga as sugestões na mente. Ele começa a falar assim: você vai deixar? Ó, deixa eu te cortar, está te cortando. Você é ruim de roda, hein? Ele é bom, hein? Pensa num cara bom de roda. Você que é bobo. Vai lá, corta ele também. Devolve. E aí começa a te dar um negócio. Vai subindo um calor. O pé vai ficando mais pesado. Joga o carro para o modo esporte. E vamos embora. Vamos cortar ele também. Isso é o Satanás que opera assim. Para de dar ouvido às sugestões de Satanás. Amém? Para de dar ouvido às sugestões de Satanás. Aquele carrinho lindo de 1860. Não faz parte da pregação, não. Estou brincando. Pamela arrumou um carrinho, gente, de 1960. Vai ficar lindo na casa do Gabriel. Lindo demais. Está vendendo $3.000. Sabe como é que Jesus vence a tentação no Espírito? Sabe como é que Jesus vence a tentação no Espírito? Com a certeza de quem Deus é. É assim que se vence a tentação no Espírito. Lucas 4, versículo 12. Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Não tentará. E ele faz isso se referindo a Deuteronômio 6,16, que diz exatamente isso: não tentarás o Senhor teu Deus. Quem ouve a verdadeira palavra não dá ouvido a sugestões malignas. Você pode falar isso para o teu irmão? Diga assim: quem ouve a verdadeira palavra não dá ouvidos a sugestões malignas. Para de ficar ouvindo sugestão de Satanás. Ouve a verdadeira palavra. Jesus, ele nos dá uma aula poderosa nesse texto. E eu queria encerrar nessa manhã dizendo para você: para vencer as tentações nós precisamos ter a convicção do propósito, afirmar o senhorio de Deus e ter a certeza de quem Deus é. Para você vencer tentações é preciso ter a convicção do propósito, aquilo que Deus preparou para você. É preciso você afirmar o senhorio de Deus. Ele está sentado no trono. E é preciso você saber quem Deus é. Ele é o Todo-Poderoso.
o único que a gente deve temer, ouvir. Ele é o único que a gente não deve tentar. Ele é o único. Amém? Mateus 4, versículo 11, eu gosto nós lemos a história em Lucas, e eu gosto do encerramento que Mateus escreve. A história está escrita tanto em Mateus 4 quanto em Lucas 4. E Mateus 4, versículo 11 diz assim: então o diabo o deixou, e chegaram os anjos e o serviram. Quando nós vencemos as tentações, nós desfrutamos do banquete de Deus. Amém? Sabe aquela palavra profética que você recebeu? Que você vai viver algo poderoso, que você vai ter uma crescente na tua vida, que você vai ser algo, que você vai chegar em algum lugar. Sabe aquele posicionamento que você teve, que parece que agora as coisas estão dando errado? Se você vencer o período das tentações, os anjos trarão o banquete de Deus para você. Você vai alcançar a palavra profética. Aleluia! É preciso vencer as tentações, é preciso vencer as provações. Tiago 4, versículo 7 vai dizer assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A chave principal dessa palavra, eu acredito que é se sujeitar a Deus, se sujeitar à palavra de Deus, se sujeitar verdadeiramente a Cristo, se sujeitar verdadeiramente aos seus propósitos. Para de tentar arrumar um jeito de resolver seus problemas com a força do seu braço. Dobra o joelho e vai resolver o teu problema diante de Deus. Fala assim: Deus, eu não sei o que fazer, não tenho mais saída. Mas Deus não faz nada, fica lá orando até Ele resolver. Faz um propósito, faz um jejum. Dobra o joelho, fica lá orando, prostrado, clamando até Ele responder. Uma hora Ele responde. Mas resolve com quem pode resolver. Para de querer comer o pão de Satanás. Amém? Você pode ficar de pé no teu lugar? Queria chamar meu amigo André, Karine, já de uma vez, para preparar aqui, para a gente servir a ceia. Estava tudo combinado, né, André? Né, Karine? No dia da tentação, lembra disso. Olha aí para o teu irmão, fala assim, ó, lembra disso. Fala para todo mundo, fala assim, ó, lembra disso. Lembra disso. Tenha certeza do seu propósito. Ele te chamou, Ele liberou a palavra, Ele vai cumprir. Deus que falou, Deus cumpre. Ele que falou. Você se posicionou nele. Essa tribulação é para te tirar desse lugar. Você se posicionou em Deus, essa tribulação é para te tirar desse lugar. Então tenha certeza, aleluia. Então tenha certeza do seu propósito. Amém. Tem que mutar o microfone verde, por favor. Aí já deu bom. Viu? A tribulação é sempre para te tirar a paz, te tirar desse lugar em Deus. Deus é o seu Senhor. Lembra disso. Quem é o seu Senhor? Diga Deus. Deus é o seu Senhor. Ele é quem governa, Ele que está sentado no trono. Ele é quem te proporciona conquistas reais, quando a gente menos espera. Aquilo que parecia impossível, a irmã vai morar no Arbo. Aquilo que parecia não ter saída, não é assim? Aleluia. Glória a Deus. Quantos anos, irmã, querendo morar no Arbo? Conta o teu milagre. Quem te curou? 3 anos. 3 anos querendo morar no Arbo. 3 anos, irmão. Querendo mudar de Coral Spring para Boca Raton. Boca Raton é bom. 3 anos. Aí do nada. Do nada ou do nada? Do nada. Só que aí tem uma palavra profética no domingo, né? Que o pastor vai lá e fala: essa semana algo grandioso acontecerá. E aí o telefone toca. Fala assim: ah, irmã, você não está querendo vir morar no Arbo, não? Conhece ninguém, não? Tem uma pessoa aqui que nem calção está pedindo. É só pagar o mês e entrar. Quando? Domingo. Ó, aquilo que parecia. A irmã está feliz. Está feliz com Jesus, irmã? Diga aqui. Aquele que te proporciona as verdadeiras conquistas é o teu Senhor.
é o teu Senhor. Faz 1 ano e pouquinho atrás, a gente assim, ó, para pagar o aluguel. Nosso Deus amado, 3.500 de aluguel, né, meu irmão? 3.500 de aluguel, já estava aqui assim, não tinha recurso para fazer. Dobrei o joelho e fui orar. Falei, ô Deus, dá uma casa para nós, baixa $1.000 nesse negócio aí, de 3.500 para 2.500, Deus. Mas ó, um detalhe aí nessa oração, pai. A casa tem que ser do mesmo tamanho dessa, ou maior. Tá bom, Deus? Tá bom, meu filho. Aí fomos atrás, né? Aí o diabo começa a mostrar o pão. O diabo começa a mostrar as pedras e fala assim, faz o pão aí. Olha aqui, olha esse de 2.800. Olha esse de 2.900. Olha esse aqui de 2.600. Olha o pão. Aí começa a orar. Aí o Hector chegou e falou assim, pai, eu quero uma casa de 2 andares, uma casa com escada. Quero uma casa com escada. Falei para ele, você quer uma casa com escada, meu filho? Vai orar. Vai pedir para o papai do céu, quando você for dormir, você fala assim, Deus, eu quero uma casa com 2 andares. Esse dia eu falei para ele começar a orar para Deus me dar uma Cybertruck. Ele falou que quer uma Cybertruck, eu falei, vai orar. Aí, do nada, de repente, eu abri o telefone, aí uma townhouse, 2.500, com 2 andares, lindo demais, maior do que a casa que a gente estava morando, você acredita? Do nada, cara. Quando a gente deixa Deus no trono da nossa vida, Ele proporciona conquistas reais, conquistas verdadeiras. Quando a gente tira Ele do trono, a gente resolve adorar Satanás. A gente começa a dar o trono para Ele. A gente começa a comer o pão bolorento. A gente começa a comer o pão apodrecido. A gente começa a comer o pão que é limitado e nunca é suficiente. Para você vencer as tentações, saiba quem é Deus. Saiba quem Ele é. Diz que nós só confiamos em quem nós conhecemos. Nós só confiamos em quem conhecemos. Não é assim? Não é verdade? A irmã aqui de vez em quando deixa a Bia lá com a gente lá em casa. Linda Bia, quantos anos a Bia tem? 5. Duvido que você deixar com um doido aí qualquer. Conheceu agora. Chega lá e fala assim, deixa lá em casa. Duvido. Ela faz essa cara, mas deixa lá também. Duvido. Se você confia a tua preciosidade nas mãos de quem você não conhece. Você só confia em quem conhece. Então saiba quem Deus é. E para saber quem Deus é, nós precisamos de intimidade com Ele. Amém? Onde recebe essa palavra aqui? Como eu disse, é uma receita, uma vacina sobre vencer tentações. Deixa essa vacina penetrar o teu coração, gerar os anticorpos necessários. E quando a tentação acontecer, quando a provação vier, quando o teste estiver acontecendo, se já estiver acontecendo, você vai ser capaz de suportar e superar. E a chave é se sujeitar ao Senhor. Amém? Paz família, eu sou o pastor Felipe Almeida, estou passando por aqui para te deixar aquele abraço. Queria te agradecer por você ter assistido esse vídeo, espero que essa palavra tenha tocado o teu coração e venha transformar a sua vida. Olha, você não pode esquecer, se inscreve no canal, curte esse vídeo, manda ele para alguém, porque vai abençoar a vida de alguém, eu tenho certeza. E mais, por aqui em algum lugar na tela está aparecendo um vídeo, clica nele, assiste, entra no canal, olha as outras pregações, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe, fica na paz, um abraço.